Muito bem, de volta. Agora vamos falar do Guarani. Hino do Guarani, o Guarani que, gente, tá na lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro. Tem que melhorar e muito a equipe do Guarani. Júlio Nascimento traz informações do Bugre, Júlio. Amigos da CBN, chegando com informações do Guarani, que se reapresentou já pensando no jogo contra o Vila Nova na quinta-feira no Brinco de Ouro. É a volta do Guarani após uma maratona de jogos fora de Campinas. Foram mais de 12 mil quilômetros percorridos em pouco mais de 2 semanas. O Guarani empatou com o Tombense, empatou com o Vasco, esses 2 jogos com o Benhur Moreira, e perdeu para o Sampaio na estreia do Marcelo Chamusca. Então essa sequência, de jogos fora de casa, o Guarani conseguiu apenas 2 pontos de 9 disputados, e é um desempenho ruim que fez com que o Guarani caísse para a última posição da Série B do Campeonato Brasileiro, e agora tem um confronto direto justamente contra o Vila Nova, que é o vice-lanterna. Então o Guarani precisa, nessa volta ao Brinco de Ouro, pontuar justamente para ficar numa situação um pouco mais confortável na Série B. Não será ainda, mesmo em caso de vitória, uma situação confortável, porque o time explicitamente tem, pelo menos nesse primeiro turno, essa briga contra a zona de rebaixamento, e esse objetivo ele foi traçado até de forma muito sincera pelo Marcelo Chamusca, que o campeonato hoje do Guarani é o campeonato de brigar contra o rebaixamento, brigar pela permanência. Até se existia uma expectativa grande no começo da temporada, porque o Guarani ano passado conseguiu brigar, vinha de um trabalho de continuidade, fez o Campeonato Paulista de classificação às quartas de final, aquele jogo contra o Corinthians acabou animando, mas pensando no recorte da Série B do Campeonato Brasileiro, é um desempenho assim como 2019, no primeiro turno, quando o Guarani sofreu, em 2020, aquele momento de oscilação que já deixa o sinal de alerta ligado para o torcedor. E até algo a ser trabalhado pelo Chamusca, e ele mesmo admitiu, é a questão da confiança, porque o Guarani tem sofrido com desfalques, vem mudando muito o time, e agora o Chamusca, até para dar mais confiança aos jogadores, ele pretende continuar com a escalação que perdeu contra o Sampaio. Bom, a gente tem, desde o primeiro dia que eu me apresentei, já lá em Manaus, a gente tem conversado com jogadores em particular, feito algumas palestras nesse sentido, dando confiança para os jogadores. É um grupo de atletas que já ganhou jogos importantes contra grandes equipes de camisa, no Paulista, principalmente. A situação de tabela é uma situação muito difícil, e esses jogadores, a base desses jogadores que jogaram aqui hoje vão estar em campo na quinta-feira. Então manter a nossa confiança, principalmente pela performance, entender que o resultado foi horrível para nós, foi muito ruim pelo momento e pela nossa condição de tabela, mas só tem uma forma de reverter, é passar confiança para os jogadores, fazer as melhores escolhas. Tenho certeza que hoje eu conheço um pouco melhor os meus jogadores, e nós vamos trabalhar para que a gente possa voltar a vencer e fortalecer e recuperar a autoestima desses jogadores, que eles batalharam, eles correram, um campo cheio de lama, muita chuva, é sempre muito difícil jogar aqui. A gente não pode desvalorizar o que o adversário fez também, porque várias equipes vêm aqui e tem também as mesmas dificuldades que a gente teve. A gente teve um controle de jogo, teve mais posse, finalizou mais, foi mais perigoso, o goleiro deles trabalhou, mas não adianta nada disso. A gente tem que transformar isso tudo no próximo jogo contra o Vila Nova, no resultado, que é isso que o torcedor quer. Resultado, eu fui contratado para fazer isso. Só atualizando informações sobre o departamento médico, o Júlio César e o Leandro Vilela, com lesão muscular grau 2. Jogadores aí que estarão nos próximos dias e nas próximas semanas no departamento médico. O Nicolas Careca também teve uma lesão que preocupa, o entorse no tornozelo. O Eduardo Persson tá também com problemas físicos, segue no departamento médico. Então já são 4 desfalques só por ordem clínica. Por outro lado, tem a volta aí do Matheus Pereira, cumpriu suspensão contra o Sampaio, volta na vaga do Eliel. Algumas mudanças previstas, mas como o Chamusca apontou na sonora, a tendência é que o Guarani mantenha a base do último jogo, justamente para tentar pegar confiança a partir do jogo contra o Vila Nova. Tá aí, portanto, é aquilo que nós falamos, tá difícil essa vida do Guarani, lanterna da competição, precisa pontuar, e não é um ponto só não. O empate pro Guarani quinta-feira não resolve, tem que ser vitória contra o Vila Nova. E o Vila Nova é a pedra no sapato do Guarani dos últimos tempos. Nossa, é o famoso adversário chato, né?
nos meus tempos de criança, nos 90, o Mojimirim era essa pedra no Guarani. Rapaz do céu, mas era... E tinha um timão também. Timaço, mas era jogar lá no... Vai o Chaves hoje, né? Voltou a ser Vai o Chaves. Era derrota, empate, o Guarani não ganhava, mas não tinha jeito. Né? Tanto é que em 92 o Guarani fez uma campanha legal na semifinal do Paulistão, deu de 5 no Palmeiras aqui e tal. Foi decidir lá em Mojimirim fora da briga, perdeu o jogo e foi o Corinthians pra decisão. 92 foi o Palmeiras, que era do grupo do Guarani. Então realmente era um adversário ferrenho. O Vila Nova está se tornando. O Vila Nova, olha, o Vila Nova em 2007 ele eliminou o Guarani de uma sequência de Série C. O Vila Nova em 2006 ele caiu junto com o Guarani em 2006. O Guarani na Copa do Brasil venceu e foi eliminado pelo Vila Nova nos tribunais, no tempo lá do Neto, início dos anos 2000. Agora na Copa do Brasil, ou seja, é uma história complicada que tem o Guarani diante do Vila Nova. E eu espero que dessa vez o Vila Nova faça parte da história do Guarani, mas uma história legal, né? O início de uma recuperação. O Guarani tem 2 jogos em casa, 2 jogos vencíveis contra o próprio Vila Nova e contra o Operário. A gente sabe que dificilmente na Série B, quando tem essa rodada dupla em casa, dificilmente consegue os 6 pontos, mas agora acho que é uma necessidade para o Guarani não só vencer e conquistar os 6 pontos para já se distanciar e sair desse bloco dos últimos colocados. É um momento que chegou a hora do Guarani se decidir. Ou ele vai... Acesso, eu acho que não. Né? O Chamusca tem razão. Hoje, acesso é carta fora do baralho. Mas chegou a hora. Ou ele vai realmente brigar para escapar do rebaixamento, ou ele vai ficar ali naquela posição água de salsicha. E olha... Hoje, na Série B, é luxo você estar nessa posição de água de salsicha, a famosa zona de conforto. O Mojimirim não disputa a 4ª divisão, só para completar o que você falou aí do Mogi, que sempre foi pedra no sapato. Esse ano o Mojimirim ficou fora do Sub-23, que é a 2ª divisão do Campeonato Paulista, ou a 4ª divisão do Campeonato Paulista, como queiram, né? Disputa o Sub-20. E no Sub-20 o Mojimirim é o 6º colocado, o último colocado do Grupo 7. Em 4 jogos ainda não tem nenhuma vitória, tem apenas um empate a equipe do Sapão. Mas o Guarani vai pegar esse Vila Nova na quarta-feira. E aí na mão do Chamusca, o Chamusca teve uma semana para trabalhar. Hoje pela manhã você disse o seguinte, Carlão, que é um privilégio ter uma semana para trabalhar do jeito que teve o Chamusca. E vai ter praticamente mais uma semana, um pouco menos aí tal, de dias, mas vai ter um período bom para trabalhar novamente. Ele já consegue colocar o jeitão Chamusca nesse Guarani? Vai ter que conseguir, né, Cabela? Talvez 100% ainda não, mas já vai ter que colocar em prática a sua ideia, o seu conceito, a maneira como ele prefere que o Guarani jogue, como atue. Né, a função de cada jogador, tentar extrair o máximo de cada jogador. A gente sabe que o Chamusca tem como característica a parte motivacional, né, um cara que gosta de frases de efeito, e naquela campanha histórica de 2016 deu muito certo, né, essa maneira de trabalho do Marcelo Chamusca. Então chegou a hora sim de ele dar uma cara para esse Guarani tomar jeito, sabe, sentir a competição também. Por vezes me incomoda, o Guarani é um pouco frio, né? Esse time do Guarani não se incomoda com derrota, não tem aquela raiva esportiva do adversário, sabe? Muito passivo em alguns momentos. E Série B, é claro, a gente sempre fica falando aqui de inspiração, mas a transpiração ela é importante. Não é fundamental, mas ela é importante. Você sentir o momento. O Guarani não pode ficar na lanterna, não tem time para ficar na lanterna. Só que passa a rodada, entra a rodada, termina a rodada, começa a rodada e o Guarani está lá, frequentando o bloco dos últimos colocados. Então chegou a hora. Com tempo para trabalhar, com 2 jogos vencíveis dentro de casa, chegou a hora. No mínimo 4 pontos são... essa contagem ela é praticamente obrigatória para o Guarani. Em cima disso que você está falando, o Carlão, o Marcelo do Jardim Aurélia está mandando que boa tarde a todos nós aqui do CBN Esporte, está perguntando, o Guarani consegue ganhar 5 jogos para encerrar com 23 pontos o primeiro turno? Ah, difícil, né, Cabelo? A gente sabe, agora há pouco eu falei, normalmente esses 2 jogos em casa, não é o Guarani não, poucos clubes ou poucos times conseguem, né, essa coisa dos 6 pontos em 2 jogos seguidos em casa. Mas no mínimo 4 pontos o Guarani tem a obrigação de cumprir, né? Porque vem aí o Vila Nova, que é um concorrente direto, está na zona do rebaixamento com 9 pontos. Depois vem o Operário, que não está mais perto do G4, mas é um adversário que já pode se tornar um rival do Guarani.
precisa vencer. São 2 jogos. Obrigatoriamente o Guarani teria que somar esses 6 pontos em casa. Mas diante da dificuldade que é a Série B, eu acho que 4 pontos seriam importantes aí para o Guarani iniciar essa campanha de recuperação. Pois é. 6 pontos em disputa em casa. Abre o olho, Guarani. O Hernandes tá bravo aqui. O Hernandes. Deixa eu ver. Hernandes. Calma, Hernandes. Calma. Toma um copo de água com açúcar, Hernandes. Não fique bravo com o pessoal do Guarani, não, tá? Um abraço pra você. Vamos pro intervalo. A gente volta já. CBN Esportes Campinas, segunda edição.